Renda básica de cidadania, impeachment do Bolsonaro, implicações políticas, sociais, econômicas, humanitárias e por aí vai, foram os temas que abordei numa conversa que foi deliciosa com o Eduardo Suplicy, que dispensa apresentações, atualmente é vereador em São Paulo, foi senador por 24 anos, foi deputado, já foi secretário de Direitos Humanos aqui na cidade de São Paulo, é um cara super ativo ainda politicamente, mesmo aos 78 anos, quase 79, e que ainda tem muitos sonhos, né, muitas aspirações para realizar. Então não vamos perder tempo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, marca o sino para receber as atualizações a cada novo vídeo. Um teaserzinho rápido do nosso patrocinador oficial, 15 segundos, e em seguida uma entrevista deliciosa e exclusiva com Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy, seja muito bem-vindo ao canal MTED, tá? Fico muito feliz, né, por você me receber nesse momento. E eu fiz esse convite para o senhor, que é justamente para a gente poder falar sobre esse momento que estamos vivendo, né? Diante dessa pandemia, as implicações políticas, econômicas, humanitárias, né, que envolvem o coronavírus, né, e tudo que a gente está vivendo. Acho que para começar, eu queria resgatar uma questão que a gente vinha observando há algum tempo, né, já há alguns anos, e que ganhou muita força, principalmente no ano passado, né, diante de um ano eleitoral, que era a questão do Estado mínimo, que a gente via essa grita muito forte por um Estado mínimo, e hoje, né, diante dessa pandemia, todo mundo espera um SUS bem aparelhado para poder suportar a demanda. A gente espera que o Estado compareça no sentido né, de dar dinheiro mesmo para as pessoas que estão passando por necessidade, já estão passando por necessidade, que dê suporte aos empreendedores que têm tido grande dificuldade de crédito. Quer dizer que um Estado mínimo, ele, que é mais ou menos o que a gente está vendo, né? Ele não tem condições de intervir, de fazer uma gestão de crise, nem econômica. Queria que você fizesse uma análise desse paradoxo. Bem, eu acho interessante que houve um consenso por parte do Congresso Nacional. Todos os deputados federais, todos os senadores aprovaram esse auxílio básico emergencial, se prover R$1 por mês para todas as famílias com renda familiar per capita até 3 salários mínimos. Sim. Ou com renda da pessoa até meio salário mínimo per capita, podendo em cada família haver até 2 pessoas adultas de 18 anos ou mais que recebem até, portanto, na família, 600 mais 600 até 1.000. E para as famílias monoparentais, onde só a mãe ou o pai, e com mais membros da família, aí também ela poderá receber 1.200. E nós estamos aqui passando por uma experiência, e eu gostaria até de ressaltar, eu fico vendo o presidente com tanta energia a cada dia para fazer declarações polêmicas e tudo, mas eu vou aqui fazer uma sugestão. Eu hoje vejo na imprensa estas filas imensas que estão toda a madrugada para obter R$600, e há pessoas que estão lá há 16 horas na fila. Há pessoas como, por exemplo, Lucimar Costa, desempregado. Isso aqui é uma humilhação. Até as pessoas
de ônibus se espantam ao ver tanta gente aglomerada. Elas não acreditam que a gente possa ter de passar a noite aqui para ganhar o mínimo para sobreviver. E outra declaração da desempregada Vitalina: faço parte de dois, o grupo dos idosos e o grupo fome. Eu não tenho opção, não importa com as pessoas que estão dormindo nas filas, eles nunca devem ter entrado numa fila. Ora, será que há alguma sugestão que eu possa fazer ao governo, ainda mais diante desta declaração da cidadania? O Nixon afirmou ontem que as filas em agência da Caixa, auxílio emergencial, ocorrem em razão da natureza dos brasileiros que têm dificuldade para acessar o aplicativo criado pelo governo. Segundo ele, as aglomerações devem continuar a ocorrer nas agências ao fim do programa previsto para julho. Tem uma parcela da população que não usa o aplicativo, quer dizer, não usa o sistema digital. Ele pegar o dinheiro é uma tradição de algumas pessoas de mais idade. Ora, veja se isso é uma declaração de quem efetivamente está preocupado com essas pessoas que algumas passaram 16 horas na fila e se é que conseguiram obter aqueles recursos. Qual é a minha sugestão? Vamos dar o exemplo daquilo que acontece num lugar onde se paga um dividendo igual a todas as pessoas, ou seja, já é lei no Brasil, a renda básica de cidadania universal e incondicional para toda a população. Só falta ser aplicada. A lei 10.835 de 2000 diz que, por etapas, há critérios para poder, como, portanto, o FAS, o Bolsa Família, e agora o FAS também, esse auxílio básico emergencial. Será que poderia ser diferente? Será que o presidente, ao invés de gastar toda a sua energia com as polêmicas que ele vem criando a cada dia, ele poderia seguir um exemplo? Eu lhe pergunto, Gustavo Queiroz, se você conhece o exemplo de um lugar onde se paga a toda a população um dividendo igual para todos. Você já esteve lá e conhece isto? Não conheço. Não conheço. Onde se paga um dividendo igual a todos? Lhe contar como é. Mas, por favor. No início dos anos 60. Então, vamos lá, eu vou lhe contar. Vou lhe levar para lá, tá? Vamos lá. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, observou que de lá saía uma grande rica, mas boa parte da população ainda era pobre. Então, o prefeito disse: vamos criar um imposto de 3% do valor da pesca, que a todos pertencerá. Mas o imposto contra enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois, ele foi eleito Jay Hammond, era o nome dele, governador do estado do Alasca, que ao final dos anos 60 encontrou lá no Alasca, tal como nós na camada pré-sal do Atlântico, na Baía de Prudhoe, no norte do Alasca, se encontrou enorme reserva petrolífera. Em 1976, este governador Jay Hammond disse aos seus 300 mil habitantes do Alasca, que hoje são 750 mil:
nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 50% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil disseram não. E então, aqueles recursos, uma vez aprovados, passaram a ser investidos. 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais, por algum tempo chegou a 50%, passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive de empresas brasileiras, mais de 200, como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Petrobras, Vale do Rio Doce, o que significa que nós colaboramos para que isso exista lá em milhares. E, então, aquele fundo passou em 1980 para hoje 66 bilhões de dólares. Vamos supor, prezado Gustavo Queiroz, que você estivesse residindo no Alasca há um ano ou mais. Em 1º de janeiro e 30 de março, você preencheria um formulário, apenas uma página só. Sou Gustavo Queiroz, resido em tal endereço. Se eu viajei no ano passado, foi por tal ou qual motivo. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todas. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração ou nem seu patrimônio acumulado, igual para todos. Poucas perguntas a mais. 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Se você tivesse assim procedido, ao final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou por cheque enviado à sua residência, se assim preferiu, você lá teria recebido nos primeiros anos 80, 300, depois 400, 500 e pouco. O ano, quando o preço do petróleo foi lá para cima, foram $3.269 por pessoa, pelo direito de todos Alasca participar da riqueza do Estado. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos, hoje, junto com Utah, Alasca e Utah, 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos, e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim desse sistema. Eu visitei o Alasca por 7 dias e fiquei o quanto a nação aprecia quão bem feito é este procedimento ali. Então, qual é, a partir deste exemplo, a sugestão que eu tenho ao governo Jair Bolsonaro, ao ministro Onyx Lorenzoni? Caminhar da renda básica incondicional para todos. E daí, em vez de criar essas filas enormes, como está acontecendo hoje, ele diz que até julho vai... Por que não caminhamos para um exemplo da renda básica de cidadania, que já é lei, só falta ser implementada? É claro, é preciso ver como vamos financiar o pagamento da renda básica para todos os brasileiros, mas isto é factível, basta os economistas do IPEA, de todas as instituições que já estão fazendo isso, pensando, seja através do imposto sobre grandes fortunas e maior imposto sobre a renda de quem ganha, mas isso vai beneficiar a toda a nação.
e a todas as pessoas. Então, portanto, o método que eu proponho, que avalio que seja de bom senso, é fazer um procedimento pelo qual cada pessoa encaminha os seus dados para a entidade, como o Cadastro Único e a Caixa Econômica Federal, que depois depositará na conta bancária de cada pessoa, ou, se ela preferir, por cheque enviado à sua residência, não precisando, portanto, o sacrifício de passar o dia e a noite todo na fila, como essa foto aqui é do bairro do Grajaú, em frente à Caixa Econômica Federal do dia de ontem. O que você achou da proposta, Gustavo? Eu acho que é o caminho, né, Suplicy? O caminho é esse, a solidariedade. Sou super a favor. Então. Tá, por isso, eu tanto tenho me implicado. Desculpa, não entendi o finalzinho. O som demora um pouco para chegar aqui. Então, pode formular as suas perguntas, tá Gustavo. Bom, vamos lá. A gente tem observado um marasmo, que eu vou chamar de atroz, né, do governo federal e principalmente de alguns ministérios que são estratégicos nesse momento, na tomada de medidas necessárias, né? Desde apoiar o empreendedor, enfim, da renda emergencial para as pessoas, né? A questão de respiradores que compra, não chega e aí não toma providência. Enfim, tem uma série de coisas que estão acontecendo. Eu queria que você falasse das implicações mais sérias que você tem observado. Bem, prezado Gustavo, o que nós estamos relacionado à sua primeira pergunta é a importância, por exemplo, do Sistema Único de Saúde, que, felizmente, a Constituição de 1988 aprovou, e nós vimos, durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, os esforços dos ministros Quioro da Saúde, também de Alexandre Padilha, inclusive com a instituição do programa Mais Médicos, que atendimento nas áreas mais quentes do Brasil, no norte, nas áreas indígenas e tudo. E o que se está vendo nestes momentos da crise, da pandemia do coronavírus, o quão importante é termos um Estado, um governo que funcione muito bem, pode até estar realizando ações de convênio com iniciativa privada, com empresas e com instituições, onde inúmeras pessoas tomando iniciativas de prover doações ou formas de conseguir um atendimento, inclusive às pessoas de rua. Nós, nesta semana, na Câmara Municipal, aprovamos algumas medidas, dentre as quais aquelas que poderão significar um entendimento da Prefeitura Municipal com hotéis que tenham a ser parte desse quartos de suas habitações para receber, sejam, por exemplo, pessoas ou porventura tenham sido objeto de violência doméstica ou mesmo moradores em situação de rua que precisam estar tendo a devida atenção,
um problema sério. Então, nós estamos vendo a importância de termos um Estado suficientemente com o poder de utilizar os mais instrumentos para dar apoio à população numa situação de crise como a que vivemos, ainda mais porque tanto impedir o trabalho que lhes proveram o autossustento, né? Nós temos tantos estabelecimentos de comércio que podem estar abertos, temos tantas por exemplo, salões onde as pessoas não podem estar trabalhando, e tantos outros exemplos que fazem com que, portanto, muitas pessoas estejam necessitadas de uma renda como um direito à cidadania para todos então, felizmente até em que pese a tristeza, a tragédia desta crise, mas foi interessante que o Congresso Nacional, por unanimidade, resolveu aprovar esse auxílio básico emergencial, mas que pode ser um passo na direção da renda básica de cidadania universal e nacional para todos, aliás, como lugares do mundo está se debatendo a respeito. Se você quiser, Gustavo, eu posso contar de outro exemplo de uma cidade onde Comereiro paga para todos um rendimento anual igual. Você gostaria de saber, quer visitar esse outro lugar comigo também? Claro, vamos viajar junto, então. Então, vamos. Você sabe que Macau era uma antiga colônia de Portugal na China, desde o século XVI, assim como também Hong Kong do Reino Unido, da Inglaterra. Pois bem, em 1999, quando o Mao Tse-tung venceu, houve a vitória da Revolução de Mao Tse-tung e se formou a República Popular da China, a China absorveu as antigas colônias europeias, todavia permitiu que o Reino Unido ficasse tomando conta de Hong Kong e Portugal de Macau. Entretanto, em 99, a República Popular da China fez um acordo com Portugal pela qual Macau passaria a ser da República Popular da China, uma legislação própria. E então os legisladores e administradores de Macau permitiram que lá houvesse cassinos. E então houve um desenvolvimento extraordinário de cassinos, a ponto de Macau hoje ter mais cassinos do que Las conhecida por seus. E, olha, o Brasil recebe cerca de 8 a 9 milhões de turistas por ano. Macau recebe nada menos que 30 milhões de turistas por ano. Aconteceu que, em 2006, em Macau houve grande tensão social, um grande movimento de tensão social, e o governo municipal, então, resolveu que 6% da receita proveniente das atividades dos cassinos, dos hotéis, de todo o comércio e serviços em Macau, fosse destinada para um fundo para pagar a cada habitante permanente de Macau um dividendo anual. E isso começou em 2000 com o pagamento de 4.000 patacas, que é a moeda de Macau, depois 5.000, 6.000. No ano passado,
10 mil patacas por habitante permanente. Isso significa cerca de $1.220 numa família de pai, mãe, 3 crianças, 6 mil e poucos dólares por ano, cerca de 500 por mês. E eu, em 2016, estive por 2 dias em Macau, que eu estava a caminho do Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, na Coreia do Sul, e estive perguntando tanto na administração de Macau quanto pelas ruas do programa denominado Wealth Partaking Scheme, participação da riqueza, e todos achavam muito positivos. Mas gostaria também de lhe dizer que experiências de renda básica têm sido realizadas, por exemplo, onde por 2 anos se pagam €170 para 2 mil pessoas sorteadas com um resultado positivo, que está sendo objeto de análise, em Grenoble, cidade da França, em região de Barcelona, na Espanha. Na Espanha está se debatendo como instituir a renda básica. Na Namíbia, eu visitei a vila, foi em 2011, já estava no 3º ano de experiência na vila de Otivero, de 1.000 habitantes, uma vila pobre, rural, mas com resultados muito positivos. Stockton, na Califórnia, o mais jovem dos Estados Unidos resolveu, neste ano, pagar para 130 pessoas sorteadas $500 ou $550 por mês. No Quênia, eu fui com a Mônica Dallari visitar em janeiro do ano passado, as vilas rurais, onde, por iniciativa da instituição Give Directly, criada por 4 formandos nas universidades de Harvard e do MIT, dando diretamente para se realizar experiências de erradicar a pobreza. E então eles receberam um prêmio de $2,5 milhões do Google, de 25 milhões de dólares do Vale do Silício, inclusive o Facebook, e mais em contribuições voluntárias, juntaram $30 milhões para realizar uma experiência de modesta renda básica de $22 por adulto de 18 anos ou mais na Romênia. Em 44 vilas está se pagando e vai fazer o pagamento por 12 anos. No outro conjunto de vilas vai ser feito o pagamento por 2 anos. No outro conjunto de vilas foi feito o pagamento já à vista, 550 mais 550 em outubro e dezembro de 2018, e nós fomos lá, essas pessoas que recebem os seus $22 por mês através do celular e podem gastá-lo através do celular ou num quiosque da vila que pode trocar por dinheiro. Como vocês começam a trabalhar mais ou menos depois que receberam a renda básica? Trabalhamos muito mais porque adquirimos instrumentos de trabalho que puderam dar a nós maior possibilidade, seja de plantar, seja de... Também compramos uma área para plantar legumes, verduras, etc. Também, ou adquirimos mais animais, sejam galinhas, sejam gado, ou o que fosse. Melhoramos, a nossa casa era de sapé, agora é de telhado de metal, telhador d'água da chuva, às vezes tem até captação de energia solar, alguns móveis muito simples,
primeira prioridade é a educação de nossas crianças e dos adolescentes, o material escolar devido, e ouvimos depoimentos muito interessantes quando chega os $22 para o marido, a mulher realmente se reúne para decidir no que votar, mas uma das características e resultados mais significativos foi quando as mulheres mães disseram que para elas houve um aumento extraordinário da sua autonomia e da sua independência, e inclusive um dos resultados mais positivos tem sido a diminuição da violência doméstica, a qual diminuiu em 50%. Portanto, Gustavo, eu exagerei um pouco, mas contei algumas das experiências, mas falta uma muito importante, não é? O que está acontecendo no Brasil. Você já esteve lá? No Brasil, por acaso, já estive. Mas de onde estamos falando? Já esteve em Maricá, então? Em Maricá, não. Você já esteve em Maricá? Então, o que acontece em Maricá? Era 2015, dezembro, eu fiz uma palestra sobre direitos humanos aqui, e lá estava o Washington Quaquá, um prefeito do PT de Maricá, e que foi presidente do PT no estado do Rio de Janeiro. Correto. Quando eu acabei de contar, ele me disse, eu quero implantar em Maricá a renda básica. E apresentou um projeto de lei que foi aprovado em dezembro de 2015. E em Maricá, eles iam criar uma moeda social de nome Mumbuca, comércio local, para estimular a economia local. E então, cada Mumbuca equivale a R$1. E os próprios programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, passaram a ser pagos em Mumbuca. Em 2016, a renda básica cresceu 10 Mumbucas por mês, em 2017, 20 Mumbucas por mês, mas em dezembro de 2019, todas as pessoas que estavam em famílias que ganham até 3 salários mínimos mensais, correspondente a 25% da população, pois Maricá tem 160 habitantes, 42 mil habitantes passaram a receber, a partir de dezembro, 130 Mumbucas por mês. Agora, já em abril, passou para 300 Mumbucas por mês, e, final do ano, serão 81 mil pessoas, ou metade da população, estará recebendo, e a previsão, assinado o prefeito, o Fabiano Horta, que sucedeu também do PT, o Washington Quaquá, os dois são do Partido dos Trabalhadores, e até 2024, o final da legislatura próxima, toda a população, os 162 mil habitantes, ou quantos forem, estarão recebendo de maneira incondicional a renda básica de cidadania. E os resultados têm sido muito positivos. Eu estive lá, ainda recentemente, há 2 semanas, conversei com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, e ele me disse que desde que foi iniciada esta experiência, nesses últimos anos, enquanto em outros estados, outros municípios do Rio de Janeiro, o desemprego tem aumentado, em Maricá tem, a cada mês, aumentado o nível de empregos formais criados em Maricá. Então, eu recomendo que você faça uma visita lá também para conhecer esta bela experiência. Pretendo, são muitos lugares para conhecer. E agora eu queria convidar você também para uma viagem, só que não tão esperançosa, né, como essas histórias de renda básica
cidadã, mas para acompanhar um drama lá no Amazonas, né? Eu vi que 28 procuradores que atuam ali na região da Amazônia, segundo eles, o desmatamento que já vinha avançando pode ficar descontrolado agora durante a pandemia, principalmente por causa da fiscalização. Ou seja, além da proliferação da área de grilagem, da área agricultável, da extração irregular dos recursos naturais, ameaça aos povos indígenas, ainda vejo também que tem uma corrente de epidemiologistas que defende que o desmatamento das áreas de preservação ambiental, enfim, de qualquer área de natureza, elas colaboram para a proliferação de doenças. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse drama que estamos vivendo, mas a partir desse aspecto ambiental e humanitário no lado indígena também. Olha, eu quero recomendar a você e a todos que estão nos ouvindo para assistirem no YouTube a entrevista que Sebastião Salgado, fotógrafo da Estil, e conhece tão profundamente os problemas no Amazonas, as recomendações que ele fez nessa entrevista para o Roda Viva. Ela pode ser assistida no YouTube, basta colocar lá Roda Viva, Sebastião Salgado. A entrevista foi ao ar na feira passada, às 10 da noite. E nessa entrevista, Sebastião Salgado, que conhece em profundidade, inclusive por ser também economista, ele disse que é uma tragédia este desmatamento da floresta amazônica que está sendo até permitida pelo governo Jair Bolsonaro. Ele disse que o que a floresta amazônica pode produzir dos mais diversos tipos de produtos e bens agrícolas, inclusive, é de uma riqueza muito mais do que a substituição da floresta por plantação de soja ou de cana-de-açúcar ou o que seja. Então, eu acho que, inclusive, pode estar afastando os responsáveis do IPEA realizaram ações para justamente impedir o desmatamento crescente da floresta amazônica, e eu acho que isto constitui uma ação, na verdade, criminosa contra o povo extremamente sério. Gostaria que o presidente Bolsonaro tivesse outra atitude que não simplesmente estar querendo dar os grandes agricultores de olho no desmatamento da floresta amazônica para produzir produtos que não são tão adequados quanto os que Sebastião Salgado mencionou, que seria muito melhor para o aproveitamento da nossa riqueza natural do Amazonas. Correto. A gente sabe que essa pandemia ela é transitória, mas não sabe ao certo, né, quanto tempo vai levar, nem um rastro de destruição social e econômica que ela vai deixar, né, para a gente. Não tem como mensurar isso com exatidão nesse momento. Mas o que tem sido falado sobre o pós-pandemia? Sobre recuperação, sobre ajuda a quem precisa se reerguer no meio político? O que você tem trabalhado junto com seus pares nesse sentido? Olha, eu acho que tem um cenário conjunto e que possam as áreas da saúde, da economia e, inclusive, da tecnologia interagir muito para entrarmos às soluções as mais adequadas para
uma vez ultrapassada a crise desta pandemia, se é que vamos conseguir fazer, porque quando eu leio que para se encontrar a vacina contra o Covid-19, isso é capaz de durar ainda 1 ano ou 2 anos, acho que é importantíssimo. Eu não sou médico, cientista biológico para dizermos que é preciso que haja uma aceleração de esforços para se descobrir e nos laboratórios, seja do Brasil ou dos mais diversos lugares do mundo, e para que venhamos a ter uma ação deste episódio. Neste momento, infelizmente, o que nós estamos vendo é um agravamento, a ponto de, há poucos dias, nós tivemos um número de pessoas mortas pelo Covid-19 em mais de 5.500 e superando o número de pessoas mortas na República Popular da China, onde se iniciou este problema. E então a China tem 1 bilhão e quase 300 mil habitantes e nós temos 210 milhões e temos um número de pessoas falecidas mais do que da República Popular da China. É uma questão gravíssima que está acontecendo no Brasil. Então, é necessário realizar esforço, primeiro, de nós precisamos, sim, estar obedecendo às recomendações. Eu, pessoalmente, tenho estado em casa, estou trabalhando, estudando, lendo, e trabalhando no computador, fazendo entrevistas como essa que nós estamos fazendo ao vivo. Eu já fiz, nesses últimos 30 dias, mais de 40 diálogos como esse, com pessoas nos mais diversos brasileiros, nas mais diversas cidades do Nordeste, do Sul, Sudeste, assim por diante. Inclusive, nesses últimos dias, fiz palestras, conversas assim, com Portugal, com a Inglaterra, com Londres, 2 horas dialogando em inglês, mas e sempre com a proposição que me perguntam muito, porque cresceu o interesse da renda básica. Então, eu avalio que nós precisamos, inclusive economistas que formam a rede brasileira da renda básica, estão por acompanhar de perto todos os elementos que temos a respeito do que está acontecendo e para diagnosticarmos ainda melhor, a partir do exemplo desse auxílio básico emergencial, em princípio, por 3 meses, mas prorrogáveis por mais 3 meses ou mais tempo, tendo em conta prolongamento. Então, acredito que isso vá pelo menos até o final do ano, mas será uma experiência rica para que toda a sociedade brasileira e os cientistas sociais, os economistas, filósofos, assistentes sociais conheçam bem. Vamos aprender muito deste episódio e que isso sirva também para que o Congresso Nacional, para que o governo federal, os governos municipais e estaduais vejam bem, acompanhem bem estes resultados. Quer dizer, primeiro, obviamente, vamos procurar salvar as vidas, vamos
evitar que mais e mais pessoas venham a ser contaminadas. Vamos recomendar a todos que procurem não aglomerações, procurem evitar de sair de casa que não seja para as atividades essenciais, de irem à farmácia, ou se você estiver numa profissão que não tem como deixar de realizá-la, em especial os profissionais da saúde, os médicos, enfermeiros e todos que estão trabalhando em hospitais e incorrendo em riscos muito altos, porque nós temos visto, inclusive, pessoas tão envolvidas como o nosso querido médico do Hospital Sírio-Libanês, que também foi acometido de doença. Então, nós precisamos estar comando para prevenir e evitar que mais pessoas percam as suas vidas. Sim. Tá. Mais uma pergunta. Política agora, né? A gente tem visto que o Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, ele tem se isolado politicamente, está debochando da pandemia, está agindo como um déspota em muitos casos, e chegou um momento que parecia que tinha um governo paralelo, né, liderado pelo Maia, com governadores, né, e Senado, Poder Judiciário, enfim, o Bolsonaro está cada vez mais isolado. Ele pode ser ignorado dessa forma? Qual que é o tamanho da autonomia, né, para que estados, prefeituras ou os outros poderes possam fazer uma gestão política dessa crise de pandemia sanitária, de saúde, né, econômica? Qual que é o tamanho dessa autonomia que todo mundo tem sem o presidente da República? Porque a gente não pode contar com ele. Bem, todos torcemos para que ele possa rever as suas atitudes e venha a pensar qual seria o caminho de bom senso, e ao invés de estar a cada dia incitando ainda atitudes de ódio na sociedade brasileira. Avalio que nós brasileiros temos amamos que quando pessoas que, como por exemplo o Papa Francisco, que tem recomendado a todos os chefes de Estado, a todos nós, que coloquemos instrumentos de política social que possam significar a realização da justiça, para que, então, haver a paz, haver em nosso país muito maior grau de segurança, muito menor índice de criminalidade violenta, de assaltos, de roubo, de assassinatos. Eu acho que a continuar dessa forma, o presidente Jair Bolsonaro vai, a cada dia, colecionar mais e mais de improbidade administrativa, acusações de crime de responsabilidade, e daqui a pouco vai precisar estar se defendendo junto ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal, se continuar nesta linha, né? Eu realmente, Gustavo, eu gostaria de ter um presidente que estivesse aprendendo lições desta pessoa aqui, que é um amigo nosso também, está aqui atrás. Você reconhece essa pessoa, né? Não reconheço.
De quem se trata? Bom, ele vive estava estudando para ser um sacerdote, teologia, filosofia e tal, mas no tempo em que a Inglaterra era tão poderosa, dominava a Índia, o que são hoje os Estados Unidos da América e tudo, e eis que então, o rei Henrique VIII o convidou para vir trabalhar na corte. E ele se tornou um homem de extraordinária influência, foi designado embaixador em Flandres, na Bélgica, se tornou presidente da CANUS. Mas certo dia, o rei Henrique VIII, que era católico como ele, diz para ele: escreva para mim uma justificativa para eu me casar outra vez, porque a minha mulher não me dá herdeiros. Eu não vou fazer isso, não é o que eu penso. Se você for a Londres, Terra, visitar, logo à esquerda você enxerga um enorme espaço, como se fosse uma catedral sem bancos, e no meio há um círculo onde está escrito: aqui foi julgado e condenado Thomas More, e depois degolado por causa daquela recusa. Você sabe que Thomas More, em 1935, foi canonizado santo pela Igreja Católica, e no ano 2000 ele foi proclamado por João Paulo II o grande patrono dos governantes por sua alta estatura moral e ética. Há um filme muito bonito sobre a vida dele, O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. Pois bem, quando ele estava na Bélgica, ele começou a escrever um livro que eu recomendo a todos, e especialmente ao presidente, denominado Utopia. É um livro muito gostoso de ler, acho que talvez você já tenha lido. Já li. No livro primeiro de Utopia, há um diálogo. Então, você vai se lembrar deste diálogo do cardeal Morton com outros personagens, e eles estão debatendo que a pena de morte instituída na Inglaterra naquela época não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos. E eis que, então, o viajante português Rafael Itludeu em grego é um contador, do que infligir esses castigos, que não, senão de tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges de subvenção e pauperum de civi necessitados, um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia de sobrevivência para as pessoas. E, então, Thomas More, por causa disto, é considerado um dos que fundamentou, ao longo da história, o direito de todos receberem um salário para a sua sobrevivência. Eu poderia também, Gustavo Queiroz, levar a todos para conhecerem um outro Thomas, tão importante na história da defesa da renda básica. Eu me refiro a Thomas Paine, Paine, que, nascido na Inglaterra, lá por volta de 1734, daí ele se tornou amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raios, inventou os que usavam monóculos, e um homem muito influente persuadiu Thomas Paine a ele viver na América antes da independência. Para lá ele foi, como um inspector de impostos e arguto observador de costumes e de valores. E começou a escrever ensaios que tiveram enorme impacto sobre a mente dos americanos. O presidente George
Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera também influência sobre os norte-americanos para lutarem por sua independência quanto Common Sense Comum, que foi publicado e distribuído 150 mil exemplares, uma tiragem fantástica para a época, em janeiro de 1776. 6 meses depois, em 4 de julho, os americanos proclamaram a sua independência. O que dizia Thomas Paine em Common Sense contraria o bom senso que uma ilha domine um continente e coisas como tais. Acontece que, como as suas ideias foram consideradas muito ousadas e progressistas, ele começou a ser perseguido na América e daí resolveu voltar para a sua terra natal, na Inglaterra, mas lá começaram a queimar os seus livros, e então ele foi para a França e de tal maneira se engajou na luta por liberdade, igualdade e fraternidade que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, ele é constituinte francês. E, nesta qualidade, em 1795, páginas que estão publicadas em português no meu livro Renda de Cidadania, A Saída da Porta. Acho que você tem o livro, não é? Você tem o meu livro? Ainda não. Já, Gustavo? Ainda não tenho, mas terei. Vai ser um prazer ler. Então, eu tenho que eu preciso lhe mandar, mas então, em Justiça Agrária, o Thomas Paine diz que a pobreza com a civilização e a instituição privada. Ali na América, onde ele havia estado, não havia observado tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias de então. Mas ele... E por que razão? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra possa usufruir do seu trabalho seu plano para todos os países. Ele ressalta isso, que quem o fizer tivesse o direito de obter o rendimento sobre o seu trabalho na sua propriedade, mas ele deveria separar um rendimento para um fundo, e deste fundo, se cada pessoa residente naquele país, tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todas as pessoas parem da riqueza comum daquela. Então, é uma questão de bom senso, prezado Gustavo. Aí, e ao longo da história, dezenas de filósofos, economistas e tantos outros passaram a defender o direito à riqueza comum da nação através de uma renda básica como um direito à cidadania. Sim, muito bonito. Olha, a gente tem visto uma série de pedidos de impeachment chegarem à mesa lá do Rodrigo Maia, que no momento parece que está relutando um pouquinho, né? Tem um acordão agora com o Centrão, né, que a gente está vendo. Mas eu queria que você falasse quais os riscos que a gente tem de deixar o Bolsonaro na presidência, ou os riscos em um eventual impeachment, numa saída dele, porque quem vai ficar no lugar dele é o general Mourão, né? Que compartilha de uma linha de pensamento muito parecida. Então eu queria que você falasse dos riscos que a gente está correndo com ou sem o presidente Jair Bolsonaro. Bem, à medida em que o presidente Jair Bolsonaro efetivamente
tem criado, tem realizado ações que levam ao diagnóstico tem pessoas, como diversos partidos estão realizando com iniciativas o seu tão traumática e que pode gerar muitos problemas, institucionalmente iria assumir, a não ser que ele também venha incorrer em crimes de responsabilidade, e daí e a outra saída seria que o presidente se desse conta de que ele não está, de fato, significar a melhoria das condições e comece a haver mas que não tenha ele outra alternativa, e daí seria bom que ele o fizesse junto com, para aí haver de eleições. E esse seria também um outro caminho. E aí ele se conta de estar tomando um caminho e que possa ouvir de mais bom senso e até que façam com que ele venha a realizar ações. Eu tenho dito, o presidente da República, Jair Bolsonaro, venceu as eleições. O que ele fez? Vocês se lembram? Ele levantou a mão e disse: eu juro perante o povo brasileiro, perante Deus e o povo brasileiro, cumprir. Você lembra disso, Gustavo? Sim. Lembro disso, sim. Alô? Sim, está escrito. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ademais, ele encaminhou ao Superior Tribunal Eleitoral um programa de governo que, a certa altura, dizia que ele iria garantir a todas as famílias brasileiras uma renda mínima, tal como os pensadores liberais, tal como Milton Friedman defende, não é? E a garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo. Quando eu escrevi Cidadania, a saída pela... E no meu livro tem 13 entrevistas com laureados com o Prêmio Nobel de Economia, Amartya Sen, James Tobin, e eu pergunto a Milton Friedman: como o senhor avalia a ação de uma renda parada com a alternativa de um imposto de renda? Milton Friedman responde: uma renda básica ou renda do cidadão não é uma alternativa
outra forma de se introduzir um imposto de renda. O que levou o professor Philippe Vampire, por autoridade sobre o tema e fundador da Basic Income Earth Network, autor desse livro que eu recomendo muito a você, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia, o prefácio de minha autoria, e então o Philippe Vampires diz o seguinte sobre a resposta de Milton Friedman. Esta é uma afirmação muito clara da equivalência formal entre os dois esquemas, o que sugere que Milton Friedman é a favor tanto de uma proposta como da outra. Ou seja, adiante, o que ele jurou cumprir, e se ele quiser cumprir o que está no seu plano de governo, ele poderia estar agora começando a implementar para valer o que já é lei 10.835, aprovada por todos os partidos em dezembro de 2000 no Senado, na Câmara, e quero lhe dizer que eu verifiquei recentemente, quando foi votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em 2003, esta lei que institui por etapas a renda básica de cidadania estava presente, era suplente da Comissão de Constituição e Justiça, o então deputado Jair, está lá o nome dele, nada falou contra, portanto, a lei que institui por etapas a renda básica de cidadania. Então, se ele quiser, está em suas mãos e eu me coloco à disposição de ajudar o governo, o IPEA, os ministros, a implementação dessa proposta. Tá, que tinha congelado a imagem. Seguinte, a gente já está se aproximando do final da entrevista e eu queria falar um pouquinho agora, mudar um pouco de assunto, falar um pouco de sonhos, né? O senhor já aos 78 anos, quase 79, mais de 40 anos dedicados ativamente a uma vida política. Quais são os seus sonhos ainda? Quais são suas aspirações políticas? O que você não fez que você gostaria de fazer? O que te motiva ainda a continuar tão ativo desse jeito? Bem, o meu sonho é o planeta Terra a instituir a renda básica de cidadania. E, portanto, eu me coloco à disposição de vocês todos, por toda parte. Eu tenho feito, neste período aqui da minha casa, 4, 5, 6 gravações, tais como essas, por dia, e me dispondo a ir a toda parte, e, além disso, em tantos lugares, em entrevistas para ir ao prefeito de São Paulo, e vai haver uma prévia, na verdade, uma consulta. Em princípio, o Diretório Municipal marcou para dia 15 e 16, dia 15, um debate entre os 7 pré-candidatos e, no dia 16, a votação em que essas 660 pessoas, aproximadamente, votarão. Mas eu gostaria que fosse realizada uma prévia com a possibilidade de todos os filiados do PT, que são 175 mil, pudessem efetivamente estar votando
A direção que será difícil realizar isso em pouco tempo, porque o cadastramento de filiados no partido está com diversas falhas de endereço, as mal falecidas, outros que saíram do partido e não estão, e assim por diante. Mas eu conversei com, inclusive, Henrique Donin, que é o coordenador de assuntos de tecnologia e informação, e a direção fazer um cadastramento em cerca de 30 dias, com grande esforço, isso será possível, e daí realizar para que todos os filiados do PT escolher candidatos, são Alexandre Padilha, Paulo Teixeira, Nabil Bonduque, Gilmar Tato, Manquica, Carlos Aratini, mas eu tenho dito, olha, eu gostaria que houvesse realmente a prévia no mais amplo espectro. Eu gostaria até que pudesse ter havido uma prévia entre os pré-candidatos para todos os filiados de todos os partidos progressistas, seja do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, da RCO, da Cidadania, e para que, então, pudéssemos ter debates entre os candidatos de todos esses partidos e daí darmos a todos os filiados a votarem em qual aquela pessoa que deseja que seja o nosso candidato a prefeito e a candidata, o candidato ou candidata a prefeito, prefeita e vice, não é? Então, mas por enquanto está definido que dia 15 e 16 haverá o debate entre nós, mas ainda anteontem nós, alguns desses 5 pré-candidatos, avaliamos que nós estamos propondo que haja a possibilidade de um debate que possa ser realizado, por exemplo, pelas redes progressistas, como a Fórum, o Nocaute, 247, transmitirem um debate comum entre nós e a toda a militância, para, então, ser realizado na data, seja do dia 16, e, por outro lado, uma coisa eu lhe digo, eu estou pronto e, felizmente, com boa saúde, e vou continuar aceitando todos os convites para debater a renda básica de cidadania incondicional e universal, pois eu acredito muito que essa proposta tem vantagens excepcionais. A básica de cidadania tem inúmeras vantagens. Primeiro, elimina inteiramente qualquer de trabalho assinado ou informal em qualquer atividade que façamos. Eliminar qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tal complemento de renda. Sim. Eliminar o fenômeno da dependência. Você tem um sistema que diz que quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento. E a pessoa está por decidir, se ela recebesse tanto, e aí vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego.
mas se todos iniciarem da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Mas do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser, fala a Amartya Sen, desenvolvimento como liberdade, a imagem. A Amartya Sen explica que quando menino, seu pai era um bom professor, ele morava numa boa Canaim, e eis que, de repente, brincando no jardim de sua casa, lutando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas, e ele, então, chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai, levando aquele trabalhador, Kader Mia, para o hospital. No caminho, Kader Mia disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, caracterizado por lutas étnicas, mas eu não tive outra alternativa se não encontrar um trabalho que pudesse dar o sustento da minha família. E acontece que, quando chegaram no hospital, Kader Mia teve uma forte hemorragia e veio a falecer. Então, conclui a Amartya Sen, estamos voltando. Saiu do ar? Saiu, mas voltou. Agora estou te vendo e te ouvindo. Não tendo alternativa para dar de comer em casa para seus filhos, resolve vender o seu corpo. Ou para aquele rapaz que, não tendo alternativa para ajudar no orçamento de casa, se torna o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, como o personagem do Homem na Estrada, do Mano Brown, dos Racionais MCs. Então, o dia que houver para si, cada membro da sua família, uma renda suficiente para atender às suas necessidades, pessoa ganhar o poder de dizer, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade. Eu agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso numa instituição na minha cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vocação, com a minha vontade. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai melhorar de dignidade e liberdade todas as... É isso, Gustavo Queiroz. Ok, Suplicy. Acho que tivemos uma conversa muito interessante. Queria agradecer ao senhor por compartilhar tanto conhecimento útil para a gente. Tenho certeza que os nossos espectadores, nossos amigos vão gostar muito dessa entrevista. E é isso. Acho que está encerrada a entrevista. Eu agradeço profundamente. Muito bem. Para concluir, vamos convidar todos para cantar uma música pela paz, aquela canção que os povos do mundo sairiam às ruas para pedir para estar tudo bem. Então, cantemos juntos. Blow in the Wind, o Prêmio Nobel de Literatura Bob Dylan. Está ok? Claro, claro. Roads must a man walk before you make a man. Is safe before she slips in the sand. And how many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The So my friend is blowing, blowing the wind, and how many years must this be? Before how many years must some people exist
before they are allowed to be free. And how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. And how must a man look up to the sky? How many years must a man have before he can hear people cry? And who have died? The answer, my friend, is blowing. Muito bem. Bravo. É isso aí, Suplicy. Muito obrigado. Foi uma honra ter conversado com você. E tenho certeza que é uma entrevista que vai inspirar muita gente. Um abraço e um beijo a todas. Grande abraço. Tchau, tchau. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Valeu, Eduardo Suplicy. Valeu para todo mundo que acompanha esse vídeo até o final. Gostou? Ajuda a gente, dá o joinha, se inscreve no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo. Marca o sino para receber as atualizações a cada novo vídeo. E ajuda a gente a crescer. Então compartilha nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, do Telegram, do LinkedIn, em todos os lugares onde você quiser e puder. Compartilha no Instagram. Ajuda a gente. Passa essa mensagem para frente. Até o próximo vídeo. Olá pessoal, JB Frota Parceira, iniciando mais uma temporada aí de treinamentos 2020, uma turnê fantástica, iniciando aí pelo Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Nós vamos ter hoje, daqui para frente nós teremos aí o Tandem MD145, tá? Que é o traçado 6x4, tração nos dois eixos traseiros, tá? E temos também ali atrás, nós temos o MS155, que é para ônibus e caminhão urbano. Esse aqui é a condição mais severa, aquela condição mais amena. Lembrando que a turnê, a nossa agenda está no site meritoservicos.com. Você quer o Frota Parceira na tua empresa? Entre em contato conosco através dos contatos meritoservicos.com. Você terá tudo previamente agendado, com datas.